Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de Biologia aqui pelo YouTube. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, curta esse vídeo e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos iniciar o estudo de evolução. A evolução é um tema, um conteúdo, é uma unidade que nós estudamos após estudar genética. Então, para a gente entender a evolução, a gente precisa antes ter estudado, ter entendido os temas principais da genética. Então, a gente vai iniciar agora a nossa segunda unidade do terceiro ano. Então, vamos lá iniciar. Primeira coisa, o que seria a evolução biológica? A evolução nada mais é do que a mudança, seja ela na forma ou no comportamento dos seres vivos, dos organismos, ao longo das várias gerações. Então, resumindo, a evolução nada mais é do que a mudança que as espécies, que os seres vivos sofrem ao longo do tempo. Então, isso a gente chama de evolução. Então, a evolução ela é um fato, um processo observável que ocorre na natureza. Mas a gente tem também a ideia de evolução e, além disso, existe uma teoria, ou várias teorias para explicar esse processo de evolução, como ele ocorre, quais são as consequências, as causas desse processo. Então, a gente pode entender, a gente geralmente associa que a evolução é só uma teoria, mas a evolução não é só uma teoria. A evolução ela é um fato, ela é um processo observável que ocorre na natureza. Então, qual seria a diferença entre a evolução e a teoria anterior que existia antes da evolução, que a gente chama de fixismo? Então, antes de surgir a teoria da evolução, ou as explicações para a evolução, era acreditado no chamado fixismo. Então, o que o fixismo ele dizia? Ele dizia que as espécies elas surgiram de forma independente, então cada espécie ela surgiu separada das outras, e também que as espécies elas não mudavam, elas não sofriam modificações ao longo do tempo. Então isso ficou conhecido como fixismo, ou seja, as espécies eram fixas. O fixismo ele foi muito aproveitado, ele foi corroborado pelo criacionismo. Então o criacionismo é uma teoria religiosa que afirma que as espécies elas foram criadas. No entanto, o fixismo ele não é mais aceito, ele não é mais acreditado hoje em dia. Hoje em dia nós acreditamos que as espécies elas surgiram não de forma independente, mas sim de outras espécies. Então, cada espécie se originou de uma outra espécie. E também essas espécies elas não são fixas. A ideia principal, central do fixismo, ela não é mais aceita, quando ela diz que as espécies elas não mudaram, não sofreram modificações ao longo do tempo. Então, de forma geral, isso é a evolução biológica. Então, a evolução biológica ela diz que as espécies elas surgiram de outras espécies e que também as espécies elas não são fixas e sim elas sofreram modificações no decorrer do tempo. Então aqui a gente tem uma figura que está mostrando a diferença principal do fixismo e da evolução. Então como a gente pode ver aqui ao longo do tempo, na teoria do fixismo, as espécies elas permaneceram todas fixas, elas não sofreram nenhuma modificação com o decorrer, com o passar do tempo. Já na evolução biológica, ela mostra que tinha uma espécie primitiva, uma espécie ancestral, e essa espécie ela foi se diferenciando, se modificando, de forma que ela originou duas espécies distintas, como a gente pode observar aqui, no final do tempo, nós tínhamos duas espécies distintas formadas a partir de uma espécie ancestral. Então, qual é a diferença de um fenômeno, de um fato, uma teoria e de uma lei? Primeiro, um fenômeno ele é algo que acontece, algo que é observável na natureza. É o caso, por exemplo, da evolução. A evolução é um fenômeno. A radioatividade, a gravidade são fenômenos. Para explicar um fenômeno, nós vamos ter uma série de ideias, de um conjunto de ideias que são chamados de teorias. Por exemplo, a gente tem a teoria para explicar a evolução, a teoria de Darwin, temos a teoria da relatividade, a teoria da radioatividade, e temos também lei. Lei é algo que vem em decorrência de um fato e de uma teoria, é algo que é observável, algo que é fixo na natureza.
como é o caso, por exemplo, da lei de Dolo, né, que diz que a evolução biológica ela é irreversível, as leis de Soddy, né, para explicar a radioatividade, e também, por exemplo, a lei da gravitação universal de Newton, né, que explica a gravidade. Então, o fenômeno é algo que acontece, que é algo que é observável na natureza. Para explicar o fenômeno, nós vamos ter uma teoria ou várias teorias, e isso vai decorrer, né, vai gerar leis que acontecem na natureza, são coisas observáveis e fixas que se repetem na natureza. Então, o que é uma teoria científica? Por exemplo, algumas pessoas elas dizem que a evolução é só uma teoria. Mas o que é uma teoria? Uma teoria não é só uma hipótese, não é só uma crença ou algo que não foi comprovado. Isso não é uma teoria. Na verdade, uma teoria é uma moldura, né, de um trabalho que vai explicar um fenômeno de forma coerente, concisa, sistemática, preditiva. Né? Então, a teoria ela começa com hipóteses que vão ser testadas, vão ser evidenciadas, vão ser validadas. Então, a teoria não é só algo que foi dito por alguém que não tem um fundo de verdade científico. Uma teoria ela é algo que foi construído, ela é algo que foi testado, que foi analisado, que foi observado, de forma que uma teoria é algo muito rico na ciência. Então, por exemplo, quando uma pessoa diz a evolução é só uma teoria, ela tem razão, né? É sim uma teoria, mas é uma teoria muito bem comprovada. Então, quando esse discurso, né, de dizer que a evolução é só uma teoria, também é observado, por exemplo, em outros temas, como é o caso do aquecimento global, né, das partículas subatômicas, da gravidade, por exemplo. Então, esse discurso de dizer que algo é só uma teoria faz parte, né, está por trás um discurso de negacionismo da ciência. Tenta-se negar a ciência dizendo que as coisas da ciência elas não são verdades, elas não são coisas observáveis, coisas verdadeiras, e sim coisas que foram ditas por alguém que não tem validade. Mas se a evolução ela é um fato que realmente acontece e é observável, quais são as evidências desse fato, desse processo? Então a gente tem inúmeras evidências, né, para explicar a evolução biológica. Por exemplo, a formação de novas espécies, né, os fósseis, a embriologia, né, principalmente a comparação entre os embriões, né, a embriologia comparada, os órgãos homólogos, os órgãos vestigiais e também os genes. Né? A genética explica muitos fatos, né, traz muitos fatos para explicar a evolução. Então vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Primeiro, o surgimento de novas espécies. Quando uma nova espécie surge, a gente chama esse processo de especiação. Né? Então, uma especiação ela pode ocorrer por inúmeros processos. Né? Aqui a gente tem um exemplo, que é a formação de uma nova espécie, quando, né, ela se origina, ela se divide de uma espécie pré-existente, de uma espécie ancestral. Né? Então, aqui a gente tem, né, uma população, né, de um determinado inseto, né, enfim, hipotético, e aí surgiu, né, aqui por meio dessa linha, né, azul aí, uma barreira geográfica, separou, dividiu, né, a espécie em duas populações. Ao longo do tempo, essas duas populações elas foram sofrendo modificações, de forma que no final, né, a gente tinha duas espécies distintas de insetos, que não podiam mais se reproduzir, não podiam mais compartilhar genes entre si. Então, dessa forma aqui, a gente teve um processo de especiação, um processo de formação de novas espécies. Isso é, né, a principal prova que existe para a evolução biológica. Mas nós temos também os fósseis, né? Os fósseis são qualquer evidência, né, ou até uma parte, né, de um ser vivo, de uma planta, de um animal, que ficou conservado, né, ao longo do tempo. Então, por que é que o fóssil ele explica, né, ele é uma prova da evolução, é a evidência da evolução? Porque um fóssil ele mostra um ser vivo que não existe mais, né, hoje nos tempos atuais, mas que no passado ele existiu. E que ele é parecido com espécies atuais que existem. Então, os fósseis eles são uma prova, né, de que realmente os seres vivos eles sofrem modificações ao longo do tempo. E ainda traz, né, o exemplo de como aquela espécie era, aquele ser vivo era no passado. Temos também a semelhança entre os embriões, né? Então, os embriões, quanto mais as espécies forem próximas evolutivamente, geneticamente, mais os embriões vão ser parecidos. É o caso, por exemplo, dos embriões da espécie humana e, por exemplo, do macaco, né? Principalmente do chimpanzé. São embriões praticamente iguais, são muito parecidos, uma vez que essas duas espécies, elas são espécies muito próximas. Mas também, quanto mais compartilhar, né, genes, quanto mais próximas estiverem as espécies, mais os embriões eles vão ter semelhanças.
ou às vezes até uma espécie que aparentemente é muito distante e também existem semelhanças embrionárias. Temos também os órgãos homólogos, né? Os órgãos homólogos são órgãos que têm a mesma origem evolutiva, né? É o caso, por exemplo, né, aqui um caso clássico que a gente estuda, que é, por exemplo, né, as asas, né, nadadeiras ou patas, né, ou pernas, enfim, mãos de alguns animais. Por exemplo, no caso aqui do braço, né, do ser humano, de uma asa de um morcego, de uma pata dianteira de um cavalo, ou até de uma nadadeira de uma baleia, se você olhar os órgãos, né, os ossos que tem ali são muito parecidos, inclusive até os mesmos nomes esses ossos acabaram recebendo, porque eles têm a mesma origem evolutiva. Mesmo sendo de espécies diferentes e tendo funções diferentes, são órgãos que tiveram a mesma origem, né, lá na ancestralidade comum. Por isso que eles são chamados de órgãos homólogos. Temos também, né, tá, que a gente tem uma comparação entre os órgãos homólogos do ser humano, de uma ave, né, e de um morcego. Então veja que mesmo sendo espécies distintas, né, eles têm os mesmos ossos muito parecidos, né, embora desempenhando aí funções diferenciadas. A homologia é diferente da analogia, né? O que é a analogia? A analogia são órgãos que têm a mesma função, porém têm origens evolucionárias diferentes, origens evolutivas diferentes. Por exemplo, é o caso da asa de um inseto. A asa de um inseto, ela não tem, apesar dela ter a mesma função de asa, por exemplo, de um morcego e de uma ave, ela não tem a mesma origem que a asa de um morcego e de uma ave. O morcego e uma ave são vertebrados, né? São próximos, né? O morcego, ele é um mamífero, né? E muito próximo aí, embora não seja do mesmo grupo, mas é muito próximo das aves. Já, por exemplo, os insetos é um grupo totalmente diferente e totalmente distante evolutivamente das aves e dos morcegos, né? Então, no caso, a asa de um inseto comparado com a asa de uma ave ou de um morcego é uma analogia. É um órgão que está próximo, aliás, tem a mesma função evolutiva, mas não está, aliás, tem a mesma função biológica, mas não está próximo evolutivamente. Já, por exemplo, a asa de um morcego e de uma ave, elas estão próximas evolutivamente, portanto, elas são órgãos homólogos, é uma homologia. Então, aqui a gente tem um exemplo que a gente poderia dizer também que é uma analogia, né? Que a gente chama de convergência adaptativa. É quando várias espécies elas convergem, elas ficam parecidas de acordo com o ambiente que elas estão, as pressões evolutivas parecidas que elas sofreram. É o caso, por exemplo, desses 5 grupos aqui, né, distintos, como é o caso, por exemplo, aqui de um crustáceo, né, isópoda, onicília, de um miriápoda, diplópoda, oniscomorfa, um inseto, né, aqui 2 grupos de inseto, um blatóide e um coleóptera, e também aqui um trilobita, né? Então, todos esses 5 grupos, eles são animais muito parecidos, que conseguem fazer, né, conseguem formar essa bolinha com o corpo, mas eles são de 5 grupos distintos, totalmente diferentes entre si. Então, aqui a gente pode dizer também que é um exemplo de analogia. Nesse caso aqui é uma convergência adaptativa. Temos também, né, os órgãos vestigiais. Os órgãos vestigiais são órgãos que perderam, né, a sua função, mas que acabaram ainda restando aí no corpo dos seres vivos. No caso da nossa espécie, nós temos muitos órgãos vestigiais, né, como é o caso, por exemplo, do cóccix, né, que é uma vértebra vestigial, um conjunto de vértebras, né, vestigiais, os dentes do siso e também o apêndice vermiforme, né? Então, são órgãos que hoje em dia eles não têm uma função aparente, mas que no passado eles tinham, né? E, portanto, eles são evidências de uma característica de uma estrutura que havia no passado. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, curta esse vídeo, clica no sininho para receber a notificação desse novo vídeo. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários. E a gente encerra por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau!